Olá, pessoal! Depois de um tempo sem aparecer por aqui, nós voltamos com a nossa entrevista com artistas e afins. E a nossa entrevistada de hoje é uma artista curitibana. Ela é arquiteta e urbanista, professora universitária e pesquisadora. Ela tem também uma intensa vivência musical que influencia sua obra artística e tem participado de exposições coletivas e concursos de arquitetura. E vem obtendo muitas premiações e menções honrosas também. Ela desenvolve trabalhos em pintura com tinta acrílica, sobre tela, aquarela, gravura em metal e impressões digitais. E tem uma frase que ela mesma escreveu e que resume um pouco da sua trajetória. Eu vou ler aqui para vocês. Da transição da arte da arquitetura e da música e das artes visuais, vem o diálogo entre o dinâmico e o imutável, o embate entre o subjetivo e o objetivo diante das novas possibilidades. E estamos aqui com a Eliane Dunk. Eliane, fico muito feliz por você ter aceitado o convite para participar aqui da nossa entrevista, para a gente poder conversar um pouco sobre esse seu trabalho artístico, que eu acho que vem representando uma outra fase da sua trajetória profissional, né? Então, agradeço muito. E vamos começar, então, com a primeira pergunta, que quero saber, né? Quem é a Eliane Miller Serafim Dunk? Eliane nasceu, vive e trabalha em Curitiba. É a segunda filha de três irmãs, né? Três filhas, de um casal bastante heterogêneo para a época, principalmente na época de 1950, né? Um árabe casar com uma alemã era uma coisa bastante diferente, no mínimo, né? Então, meu pai é filho de libaneses, engenheiro civil e, na época, era engenheiro arquiteto, né? Ainda não tinha divisão. E minha mãe, filha de alemães e musicista, né? Toca ainda hoje piano e cravo, né? Com uma intensa vivência musical. Minha mãe, ela foi fundadora ao lado do Roberto Regina da Camerata Antiqua, sempre lecionou, sempre tocou muito. Então a gente vivia a música o dia todo, né? Convivia com músicos de diversos lugares. Meu pai, como engenheiro, arquiteto, ele projetou e construiu a casa onde a gente morava, que era uma casa modernista, bonita, que depois foi demolida e que não tem fotografias, né? Mas que a gente procurou reproduzir, depois eu vou mostrar para vocês. E também, que influenciou muito a minha vida, foi a minha avó, que ela com 60 e poucos anos, ela foi para o Rio de Janeiro fazer um curso no Parque Lage, daí a gente ia visitar ela nas férias e tinha aula de pintura com ela, era uma festa. Então, essa vivência, né, com minha avó, meu pai, minha mãe, sempre fez com que a gente tivesse essa coisa de arte muito presente na nossa vida. E diz bastante sobre como você se desenvolveu profissionalmente também, né? Toda essa influência que você teve da sua família. A gente é meio produto da família também, né? Sim. E, claro, a gente tem a trajetória própria, mas, inclusive, acho que essa questão das etnias diferentes, árabe, alemã e brasileira, tudo isso é uma coisa que enriquece a vida da gente, faz a gente olhar com outros olhos a vida, né? Acho que a gente carrega toda essa herança junto com a gente. E, nesse sentido, eu acho o Brasil muito privilegiado por ter tantos imigrantes, tantas raças, mesmo os brasileiros, bem brasileiros também. Essa convivência entre culturas diferentes eu acho muito enriquecedora e com os desafios que nós temos na vida do Brasil, acho que a gente desenvolve uma criatividade bastante interessante e o talento do brasileiro é conhecido no mundo, né? Eu acho que é toda essa dificuldade também que o brasileiro passa, né? Mas eu não me vejo também nessa dificuldade, porque eu me vejo mais nessa coisa da diversidade. Eu também fiz música, toquei oboé, toquei em orquestra, em música de câmara, concerto, mas daí eu me apaixonei pela arquitetura, que nos anos 70 e 80, em Curitiba, era
era uma coisa assim muito empolgante, né? Porque tinha um grupo de arquitetos, também um pessoal que veio de São Paulo, arquitetos que vieram de São Paulo, e os arquitetos que já se formaram aqui, formaram um grupo que ganhavam os concursos todos do Brasil, inclusive aquele prédio símbolo da Petrobras, né, que sempre aparece na televisão quando fala da Petrobras, é um concurso que o pessoal daqui ganhou, né, junto Olha. esse grupo, junto com os paulistas, né? Uhum. E era uma coisa muito empolgante. A arquitetura ainda hoje é, com certeza, né? Mas era uma novidade naquela época. Então, foi uma coisa que empolgou, né? E a gente fez arquitetura, eu comecei Belas Artes, né? Não pude continuar por causa da arquitetura, e isso é a minha grande frustração, não ter feito Belas Artes, mas depois a gente foi, né, suprindo devagarinho essa falha. Vamos mostrar um pouco do seu trabalho? Ok. Então, vamos começar. Aqui, como arquiteta, eu dei aula de conforto ambiental, então esse é um equipamento que a gente simulava a trajetória do Sol sobre as edificações, né, horários do dia e épocas do ano. Eu estudei bastante essa parte e acabei fazendo mestrado e doutorado, explorando essa questão do clima e da arquitetura, como adequar a arquitetura e a cidade ao clima. Então, essa questão do meio ambiente e desenvolvimento também aparece na minha obra, né? Porque a cidade, o ser humano e a natureza, para mim, são também fundamentais. Então, Uhum. isso reflete na obra. Aqui, só para falar um pouquinho de mim ainda, sempre tive o desenho como hobby e uma grande paixão pela figura humana. Aqui alguns estudos de figura humana, só para colocar um pouquinho das minhas paixões. E aqui já começam as obras, né, propriamente ditas. À esquerda tem uma aquarela, que o tema é cornijas, né, e eu escolhi as cornijas musicais. Então, aqui não tem muita relação de escala, né? A harpa é bem maior do que, né, em relação aos outros instrumentos que aí aparecem, mas a questão aqui não era a escala, e sim as cornijas, né? Inclusive os vazios em forma de cornija. E do lado direito, né? Se do lado esquerdo está a música, do lado direito remete à arquitetura, à espacialidade, à luz, né? Uhum. Também aquarela. Aqui é uma gravura, é uma das primeiras gravuras que eu fiz, e que ganhou uma menção honrosa no 8º prêmio de IBEMA de gravura em 2018. É entre nós, e tem esse duplo significado dos nós e Uhum. entre nós, pessoas, né? Então, deixa eu passar adiante. Aqui tem mais 2 gravuras que eu fiz um pouco mais recentes, em que eu estava trabalhando a questão da transparência, feitas em metal, na técnica de água forte e água tinta, e está esperando uma terceira, porque eu quero fazer um tríptico, ainda não tive a oportunidade, mas vamos ver qual vai ser a outra transparência que eu vou conseguir colocar. E aqui já é uma pintura em tinta acrílica sobre tela, e o tema aqui é os meus 30 anos. Daí eu lembro dos meus 30 anos como uma época muito alegre. Eu representei uma festa, né? E a parte do fundo, essas curvas todas, talvez tenham alguma influência do modernismo, né? Hum. E foi o título da obra que é Renascer, conta que então essa história foi um renascimento para você também, que você representou Sim, nessa imagem. sim, porque eu revivi uma época boa da minha vida, né? Ah, entendi. Aqui já um pouquinho de influência da aquarela, mas é acrílica sobre tela, né? Então um pouquinho de transparência dessa questão da aquarela com muita água, e também da liberdade, sem muitas amarras, né? Eu queria fazer uma coisa mais livre. Uhum. Aqui como se fosse uma ruptura mesmo entre 2 partes, da minha parte mais regrada, mais cheia de diretrizes, cheia de obrigações, e uma vida
agora mais livre, ao mesmo tempo meio caótica, né? E ao mesmo tempo também posso dar asas à criatividade, né? Que é justamente nas artes plásticas. Aqui já tem talvez influência de um paisagismo que eu estava fazendo na praia, e tinha muitos bancos de madeira, muitas floreiras, e acabou se transformando nessa obra, né? Então, talvez com um pouquinho de inversão da perspectiva já. Uhum. Aqui já passo por uma coisa mais geométrica, mas sempre pensando muito na luz. E até foi curioso, quando eu cheguei na casa do meu filho, que esse quadro está, eu levei um susto, porque eu vi que tem muito a ver com o que eu estou fazendo hoje. Daí eu vejo que já comecei antes a fazer o que eu estou fazendo hoje, que vocês vão ver daqui a pouco. Essa pintura, para mim, é um ser humano, né? Aí tem umas 3 dimensões diferentes, 3 planos diferentes. O plano mais, o plano mais atrás, né? Mais É para o esse fundo da tela, né? mais fundo da tela, mais no fundo da tela seria esse da questão orgânica, que parece um fio deitado, caindo, né? Da Uhum. esquerda em cima para a base da tela. Essa parte me lembra das entranhas, das coisas mais profundas do ser humano, das emoções, daquelas coisas que é sob a pele, né? O segundo plano, o plano intermediário, seria esses losangos que aparecem bem sutis, com lados curvos. Na verdade, não é bem um losango, porque os lados são curvos, mas que lembram para mim o corpo humano, a parte mais sensual, né? E o primeiro plano me lembra justamente esses triângulos, essas formas mais geométricas, me lembra mais a parte racional, ao mesmo tempo criativa, né? Que mostra a vontade da gente de fazer as coisas. Então, a sobreposição disso tudo seria o ser humano. E um plano se sobrepondo ao outro criam novas possibilidades, novas nuances, novas cores, né? Existe uma sobreposição aí, então forma uma coisa nova. Diga, Ana. Essa pintura, ela mostra bastante o modo como você trabalha com a transparência, né? Pensando em vários planos, assim, cada plano tem um significado diferente. E muito interessante essa simbologia que você atribui à sua pintura, né? Você vai fazendo ela de uma forma refletida, assim, e acaba apresentando uma pintura abstrata, assim, que vai também pode passar outros sentidos para o observador, mas ao mesmo tempo faz muito sentido isso que você fala, porque aquela imagem abstrata que aparece mais no fundo, assim, ela realmente lembra as entranhas, né? E daí mais para frente do plano, assim, mais perto do nosso olho, tem essas formas geométricas que sempre vão remeter, né, mais ao racional, a esse aspecto do ser humano que talvez esteja ligado ao mental também, muito interessante. Então, vamos ver como é que isso evolui, então. Aqui já mudou um pouco, né? Essa obra é uma homenagem ao meu pai, que aparece aí em vários momentos dele, né? Desenho em grafite, com aquarela, sobre canson. Depois eu fotografei e imprimi em fine art, para também poder trabalhar com uma dimensão um pouco maior. E, então, o meu pai, à esquerda, em cima, do lado esquerdo, né? Ele está olhando para minha mãe tocando piano, minha mãe aqui mais jovem, né? Tocando piano, que era orgulho da vida dele. E o piano depois se transforma no caminho do boi e do cavalo, né? Cavalo montado por ele, representando a fazenda, que ele gostava muito da fazenda. Ele tinha uma pequena fazenda no norte do Paraná. Uhum. E as cores da tela são ocre e terra. O terra aqui ficou um pouco tímido, né? Mas são as cores do campo, para lembrar que ele gostava muito do campo. E teve algum E motivo em especial para você passar para fine art? A imagem?
Eu tentei imprimir de outras formas e não ficava bom. Então eu tive que imprimir em fine art porque ficou mais nítido o desenho também, o desenho é muito delicado e não conseguia um efeito muito bom nos outros papéis. E o principal motivo é que eu queria representar tudo maior e não queria refazer nem perder o trabalho já feito. Mas poderia ficar no desenho, tenho o desenho, na verdade, é pequeno, deixa eu mostrar para vocês. O desenho fica muito pequenininho. Entendi. E aí acaba não sendo possível enxergar direito, né? Então, por isso que acabei fazendo em fine art, não deixaria no desenho. Tá? Então, ao fundo é a casa que meu pai construiu, projetou e construiu uma casa muito bonita, modernista, infelizmente foi demolida, eu tive que lembrar de cabeça. E a perspectiva, ela se sobrepõe ao rosto dele olhando para a gente, né? Todo num momento muito feliz. E, ao mesmo tempo, aparece aqui no fundo, de novo, ele olhando para a gente, espiando a gente do fundo da perspectiva. É isso. Acho que vou passar para o outro. Aqui já também passei a fazer essas fotomontagens, muito na pandemia também, porque eu tinha pouco tempo para produzir e muita vontade de fazer. Então, eu fotografei essa concha e coloquei ela em 2 tamanhos diferentes, às vezes de cabeça para baixo, às vezes virada normal, né? E fiz essa composição, que são 3 grupos de fotos, né? Mas que, ao mesmo tempo, desconstrói a concha e aparece uma nova forma, que que lembra uma radiografia, né? Sim. Talvez uma coluna vertebral, alguma coisa assim. Então, e, ao mesmo tempo, também lembra a luz, porque parece que está irradiando a luz para vários lados, que também tem a ver comigo. E a concha em si tem um outro significado, que é a casa da gente, o íntimo, né? A parte mais íntima da gente, que é o corpo. Lembra um pouco essa questão da família também. Sim. Aqui é uma obra baseada numa foto que eu fiz em Inhotim. O nome da obra eu chamei de Inhotim mesmo, que é uma fotografia do piso em Ardósia, no caminho de Inhotim, onde aquela vegetação maravilhosa, linda, toda variada, que o Burle Marx, né, fez o paisagismo e tal. E essa vegetação, num dia de sol, tinha essas sombras sobre a pedra e que formavam uma renda. E aqui a gente vê também a própria erosão do tempo na pedra, forma linhas suaves, e à esquerda ali, aquela linha mais quase vertical, as rachaduras da pedra e um pedaço de tecido. E eu repeti essa foto e fiz um movimento dela como se fosse o vento batendo na árvore, né? E, como ponto focal, eu coloquei a mesma foto no negativo, aqui na terceira linha. E acabou acontecendo isso que vocês estão vendo. Só que essa obra pode ser vista também assim, né? Num outro ângulo, né? Aqui já é uma outra, que eu fotografei a Ponte Estaiada de São Paulo num carro que tinha o teto solar e fui fotografando. E aí eu imprimi e fiz uma colagem. Depois eu passei para o computador para poder fazer a impressão em fine art. E aqui, essas linhas que ora convergem, ora se sobrepõem, ora se cruzam, elas formam como se fosse um caleidoscópio. Então, a ideia é mais ou menos essa. Depois eu brinquei de novo com essas fotos da Ponte Estaiada de São Paulo, numa outra questão, talvez mais orgânica. Olha. Essa colagem, isso está em colagem em papel mesmo, essa não fiz no computador, fiz no papel, e ela se inspira numa obra de Piranesi, que é uma das minhas referências. Aliás, as minhas referências, elas são muito
curiosamente, baseadas em pessoas que faziam gravura. Então, Rembrandt é uma das minhas referências, né, por causa da luz e da gravura mesmo. O Piranesi, a própria Uiara Bartira também, que é uma excelente gravadora, gravurista. E a Faiga Ostrauer também, que também é gravurista. Aqui é uma outra obra que eu fiz, da janela da minha casa, do meu apartamento, durante a pandemia, que a gente não podia sair. Então, eu fotografei à noite e coloquei também em diversas... São 2 fotos, né? A foto da paisagem, 2 ou 3 fotos. E a foto do prédio, assim, com zoom, nas luzes mais do entardecer, quase noite. E eu vi que eu posso colocar essa obra em diversas posições, que ela sempre fica interessante. E acabei fazendo com ela uma outra, juntando todas as posições, acabou saindo essa obra. Então, essa brincadeira de construir, desconstruir, achar novas formas, isso é uma coisa que eu gosto bastante. Aqui também desconstruindo e construindo fotografias, né? Que são 2 prédios que tem aqui na frente, também fotografada durante a pandemia. Pelo menos a pandemia trouxe alguma coisa, né, de positivo, porque, né, não foi uma coisa muito boa ficar longe das pessoas, mas em algumas coisas a gente acabou aproveitando. E esse último slide é também uma composição com partes de fachadas de edifícios vistos do meu prédio, né? E eu compus aqui uma sonata com três partes, né? Que a sonata tem 3 partes e me pareceu que eram sons musicais, acordes, né, que formavam uma sonata. Eu chamei de sonata. É isso que eu tenho para mostrar. Maravilha, Eliane. Queria comentar um pouco sobre seu trabalho, né? Essa apresentação que você fez. Me chama muita atenção a maneira como você relaciona essas 3 áreas, que é a arquitetura, as artes visuais e a música, né? A gente vê que no seu trabalho artístico as outras 2 aparecem ali com bastante intensidade, né? Como a gente vê ser o exemplo dessa última e de uma pintura que você mostrou lá no início também. E em relação a essa relação entre a arquitetura e a imagem, chama muita atenção a maneira como você falou anteriormente, como você faz essa inversão da perspectiva, né? Porque tem um retrato ali que você mostra da sua família, em que você faz o uso da geometria tradicional no desenho da casa, tal, e a família parece simbolizar um pouco também esses padrões familiares, né? Que a gente vê a sua forte ligação com eles, assim, a sua forte ligação com a sua família que te influenciou também no desenvolvimento, no seu desenvolvimento profissional, nos seus interesses profissionais, assim, né? E, e, e daí tem um momento em que parece que você vai rompendo com vai invertendo essas perspectivas, assim, né? Isso se mostra muito nesse trabalho que você faz da fotomontagem, que você pega a paisagem tradicional, os objetos também, fotografa o detalhe de um objeto e traz uma outra imagem, resulta nesses trabalhos super, não só bonitos, mas também muito interessantes, né, instigantes. Então, adorei o seu trabalho, parabéns, obrigada por essa apresentação, e queria saber se você quer fazer mais algum comentário antes da gente Eu quero finalizar. agradecer pela oportunidade, eu gostei muito de estar com você. Aliás, eu sou uma admiradora tua. Muito orgulhosa de você. Obrigada. Estou muito feliz com esse reencontro também. Agradeço a sua presença, fiquei muito feliz com essa entrevista. E é isso, então. Quero agradecer, então, o pessoal que ficou aqui, que assistiu a entrevista até o final, né? Um beijo para todo mundo e até mais.